Olá a todos! Hoje nós teremos uma aula de introdução à protozoologia. Então, os protozoários fazem parte do reino protista. Vocês lembram? Vocês enxergam aqui a setinha do meu... Então, o reino protista, ele tem um grande número de componentes e, em geral, eles são seres unicelulares e eucariotos, tá? Então, é para vocês lembrarem da diferença dos outros reinos. Então, o reino Monera é onde estão as bactérias, que são organismos procariotos, né? Os procariontes, eles têm um material genético distribuído por todo o citoplasma, o que é diferente agora desses organismos que a gente vai estudar. Então, a gente, nessas 3 aulas que a gente vai ter, a gente vai estar falando de organismos eucariotos unicelulares. Então, vai ser uma célula só. Cada bichinho que a gente mostrar para vocês é uma célula só, tá? E é uma célula que é capaz de realizar todas as funções vitais encontradas nos organismos superiores. Então, eles vão metabolizar a glicose, vão utilizar, vão fazer energia a partir da glicose, eles vão trocar os alimentos, vão obter os alimentos da parte exterior e metabolizar e liberar os dejetos no meio ambiente. Eles vão ter organelas diferentes, eles vão poder se movimentar através de flagelos, vão poder fazer fagocitose também. Alguns têm alguma estrutura, alguns organelas estruturais, como o axóstilo, por exemplo, que a gente encontra na giardia. Então, eles têm características diferentes das nossas células, mas têm propriedades iguais, né? Então, vão ter muitas vias metabólicas semelhantes às nossas, das nossas células, e principalmente o fato de terem esse material genético envolto por uma membrana. Então, aqui eu mostro para vocês, então, dentro do reino protista, a gente vai estar falando dos protozoários, né? E aqui a gente vai classificar eles até chegar ao gênero espécie, que então são organismos, eles são classificados pela semelhança, né? O que eles têm em comum? Então, a gente vai ver na primeira aula, a gente vai ver os organismos que são cavitários, então, que infectam, que vão habitar em cavidades, como o intestino, por exemplo. Depois vocês vão ter organismos flagelados, que têm cinetoplasto, então vão ser classificados pelas suas similaridades. Então, a gente já pode começar falando da classificação dos protozoários de acordo com a locomoção. Essa é uma maneira de diferenciar. Então, eles podem ser classificados em flagelados, são os protozoários com flagelo. Risópodos são os protozoários, então, voltando aqui, nos que tem flagelo, eu posso falar rapidamente agora, da giardia, trichomonas, trypanosoma cruzi, leishmania, que tem pseudópodos, né, então, que vão formar, são os risópodos, eles conseguem fazer fagocitose. Os ciliados, que se movimentam através de cílios, e os esporozoários são organismos que não possuem um meio de locomoção, não possuem nenhuma organela de locomoção. A gente vai vê-los mais no final, são os que a gente vê no final das aulas, que vão ser o toxoplasma e o plasmódio. Então, existem na natureza cerca de 35 mil espécies de protozoários.
Dessas 35 mil espécies, mais ou menos umas 10 mil são parasitas. E dessas 10 mil, somente cerca de 10 parasitam os seres humanos. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. O que tem esses 10 protozoários de diferentes dos outros que eles conseguem parasitar o nosso organismo? Né? Então, a gente sabe que no meio ambiente a gente está cercado de micro-organismos, de bactérias, de leveduras, fungos, de protozoários, e que a gente consegue, no dia a dia, eliminá-los, não ser contaminados, né? Quando a gente se corta, a gente não vai ter, no máximo, uma feridinha, não tem uma grande infecção. Nós, quando estávamos principalmente nas salas de aulas cheias de ar-condicionados, com um monte de fungos, nós não ficávamos doentes, a não ser que o nosso sistema imune tivesse suprimido, ou nós tivéssemos, então, com algum problema de saúde. Então, nós temos formas de nos proteger dos organismos, né? Então, nosso sistema imune, como eu falei, estava alterado, estava deficiente. Então, o nosso sistema imune foi criado para nos defender desses micro-organismos. Então, nós convivemos, nós evoluímos na presença desses micro-organismos. Então, nós aprendemos como nos defender, né? Então, a gente tem defesa para a grande maioria dos organismos, dos micro-organismos. Mas poucos deles, como falei, aproximadamente 10, conseguem escapar desse nosso sistema imune, tá? Então, quando um parasita pode se desenvolver no nosso organismo, ou no organismo de um hospedeiro, nós vamos dizer que esse hospedeiro é susceptível ao parasito. Então, nós vamos ver no decorrer das aulas que vão existir vários fatores que vão estar envolvidos na susceptibilidade desse hospedeiro aos parasitas, né? Então, a resposta imunológica eu já falei, então, o meu sistema imune está adequado, está saudável para fazer a defesa. A idade do hospedeiro, então, ele é uma criança que ainda tem um sistema imune desenvolvendo, ele já é adulto, ele está na terceira idade, fatores genéticos, algumas pessoas têm problemas, deficiências que vão favorecê-las a ter certas doenças. E o que eu queria chamar muito a atenção é para o estado nutricional do hospedeiro. Então, o estado nutricional é determinante, é um fator de susceptibilidade determinante, porque uma pessoa mal nutrida é uma pessoa que tem problemas imunológicos, ela não tem uma resposta imunológica adequada, né? Então, eu sempre lembro disso, quando a gente está estressado no final do semestre, cheio de prova, não consegue estudar direito, tem trabalho para fazer, e aí começa a comer só aquele salgado na net, não consegue comer direito, você já começa a aparecer quem tem aquele probleminha de herpes, as meninas começam a ter candidíase, então a gente começa a ficar resfriado, né, já começa a notar uma diferença no nosso sistema imune, isso que nós estamos bem nutridos. Então, imagina as pessoas que têm problemas nutricionais, né? Então, a gente vai ter a patogenicidade do parasita também, então a gente tem, vai depender da dose, então, dos parasitas que têm cistos, a quantidade de cisto que aquele hospedeiro ingeriu, no tempo que ele está em contato com aquele parasita, e as cepas, fatores de virulência daquele parasita. A gente tem parasitas diferentes, então, o que são cepas? Cepas são
diferenças que existem dentro de uma mesma espécie. É uma mesma espécie, mas não chegam a ser... não são espécies diferentes, mas são diferenças que existem dentro das espécies. É que nem o Homo sapiens, somos todos Homo sapiens, mas existem certas diferenças entre os africanos, entre os asiáticos, diferenças genéticas que eu estou colocando, né? Então, o mesmo acontece com os parasitas. São parasitas que foram isolados de um vetor, direto do vetor, ou de um outro organismo, mamífero, por exemplo. Então, existem diferenças entre parasitas isolados de fontes diferentes. E condições ambientais, como clima, temperatura, umidade. Principalmente aqui eu queria chamar a atenção de vocês de saneamento, né? As condições socioeconômicas, moradia e saneamento. A gente vai ver que a grande maioria das doenças das quais a gente vai estudar, se nós tivéssemos uma nutrição adequada e saneamento básico, nós não teríamos essas doenças. Então, eu posso tirar aqui a toxoplasmose e a tricomoníase, talvez, que são duas doenças que não dependem exatamente disso. Mas todas as outras sequer existiriam se nós tivéssemos, então, uma condição, saneamento básico, né, para a população. E quando nas doenças em que a gente tem um vetor, vai depender, então, principalmente da presença desse vetor naquele ambiente, né? Então, para chamar atenção de novo aqui, que a desnutrição, ela vai fazer parte de um ciclo que cultua a pobreza, que, na verdade, que mantém a pobreza. Porque uma pessoa desnutrida é uma pessoa imunossuprimida, e uma pessoa imunossuprimida é uma pessoa doente, e um povo doente é um povo pobre, né? Você não consegue ter a mesma capacidade de trabalho se você está doente, tá? Então, vocês são profissionais da saúde, como profissionais da saúde, vocês vão ter oportunidade de informar as pessoas, de ajudar as pessoas, e Deus queira que vocês sejam nossos próximos ministros, secretários de saúde, que possam ver que saneamento básico e uma nutrição e educação é saúde para toda a população. Né? E aqui, para reforçar isso, eu mostro para vocês as mortes por doenças parasitárias, e dividindo as pessoas por idade e por renda. Então, aqui a gente tem o azul escuro, são pessoas com mais de 70 anos, os azuis pessoas de 15 a 69 anos, e o azul claro são pessoas de 0 a 14 anos, e essas são as mortes em países pobres, países de renda média, então países em desenvolvimento, e países ricos. Olhem, vamos focar aqui nas crianças. Olha a quantidade de criança. 1% das mortes que existem em países ricos é de crianças e adolescentes. Agora vamos para os países pobres. 36%. Um terço da população das pessoas que morrem num país pobre são de crianças por doenças parasitárias, tá? Então, e que muitas delas, a grande maioria delas, dependem de uma, como eu falei, de uma condição socioeconômica e de nutrição. Tá, então, esses são fatores importantes, e o outro fator importante que eu tinha chamado a atenção tinha sido do sistema imune, e que o nosso sistema imune foi treinado, ele foi treinado durante a evolução, né? Então esse é uma leitura interessante de como coevoluímos com os nossos parasitas, né? E a influência desses parasitas na evolução do homem. Então a gente vai ver melhor isso depois, quando falar lá
do Plasmodium, que é um momento bem interessante de falar disso, tá? Então, quais as defesas do nosso organismo? Posso perguntar para vocês, vocês lembram? Eu não vou enxergar aqui vocês falando, mas eu tenho certeza que vocês estão falando em macrófagos, por exemplo. E eu queria lembrar para vocês que a primeira, e eu acho que é a mais esquecida quando a gente fala das defesas do organismo, é a pele. Então, a nossa pele é a nossa primeira defesa. Então, aqui estaria a primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, a pele, que vai impedir que a gente tenha contato com qualquer micro-organismo. A gente vai ter nos olhos, na mucosa, né, dos olhos, a gente vai ter lisozima, então é uma enzima que mata bactérias, né, então a lágrima e a lisozima ajuda a eliminar micro-organismos nos olhos. A gente vai ter barreiras químicas, então a lisozima faz parte de uma barreira química. No estômago, a gente vai falar do ácido clorídrico, né, então quem consegue passar por um pH de 1 com ácido clorídrico no estômago, né? Então, só para ver, os primeiros parasitas que a gente vai falar na aula que vem, a gente ingere cistos, né? E eles, então, têm uma forma de resistência que resiste à passagem pelo estômago. Uma outra forma de resistência, então, também são os nossos movimentos, os nossos reflexos, a tosse, o espirro, mas o muco é uma forma de impedir a interação do micro-organismo com as células epiteliais. E no sistema respiratório, os cílios, né, eles ajudam a eliminar as partículas, os micro-organismos que entram, então, pelo nariz, pelas vias aéreas. Bom, então, estamos falando de um micro-organismo que consegue passar por essa primeira linha de defesa. Então, teremos nossa segunda linha de defesa, e aí entram os macrófagos, os fagócitos que vocês comentaram, né? Os macrófagos, os neutrófilos, essas células que fazem fagocitose. Então, é importante que vocês saibam o que é a fagocitose. Agora, vamos ver se tudo funciona. Então, eu selecionei alguns vídeos pequenininhos, curtos, rápidos aqui, para mostrar para vocês o que, de uma maneira mais didática, sobre o que eu estou falando, já que eu não tenho um quadro para falar aqui. Na fagocitose, os fagócitos são atraídos para a região da invasão por compostos químicos liberados pelo micro-organismo ou ainda por compostos liberados pelas células lesionadas, ou ainda por derivados do sistema complemento. O fagócito entra na região lesionada e se liga ao invasor. Essa ligação é mediada por diversos receptores de superfície, incluindo anticorpos, sacarídeos do micro-organismo. Por exemplo, aqui nós mostramos o sistema complemento se ligando com o componente 3B do receptor de complemento encontrado na superfície do macrófago. Essa interação vai aumentar o processo de fagocitose, em um processo chamado de opsonização. O micro-organismo é, então, fagocitado, sendo envolto por um vacúolo chamado de fagossoma. Vesículas do citoplasma vão se fundir com esse fagossoma, liberando enzimas digestivas, como lisozimas e proteases. A estrutura dessa fusão é chamada de fagolisossoma. As enzimas vão, então, digerir e matar esse micro-organismo, e os restos serão liberados por exocitose ao meio ambiente.
Então, vocês não podem me sacanear nas aulas, tá bom? As minhas aulas gravadas são, no mínimo, engraçadas. Então a gente está falando de protozoários que vão conseguir ainda escapar no sistema de fagocitose. E vocês vão ver, por exemplo, a leishmania, que vai resolver habitar, morar, é a célula que ela vai infectar, é o macrófago, né? Então, o que ela tem que fazer para conseguir escapar dessas primeiras linhas de defesa e conseguir, então, sobreviver num macrófago? Então, além dos fagócitos, a gente vai ter também o sistema complemento, que vai são uma série de enzimas que vão resultar na formação do que a gente chama de complexo de ataque à membrana, porque o que ele faz é fazer buracos, como se você desse um tiro, por isso que está representado aqui com esses tanques, ela faz buracos na superfície do micro-organismo. Então, levando a lise, né, a liberação do material intracelular e a morte, então, desse protozoário, desse micro-organismo. Então, esses parasitas que a gente está falando escapam desse sistema também. E o sistema inflamatório, né, a febre, também é uma forma que vai envolver os macrófagos. Então, aqui Inflammation is a local immune response. Eu tinha gravado aqui, mas vamos lá, eu falo aqui. Então, a inflamação vai ser vai acontecer localmente, então, quando a gente tem um elemento químico, um elemento físico, ali está mostrado, por exemplo, um espinho, mas pode ser por uma queimadura, ou mesmo uma picada de um vetor, né? Então, inicialmente, a gente vai ter uma vasoconstrição rápida para que, com a ativação de plaquetas, para que a gente tenha o fechamento desse sangramento, né? Então, eu vou fazer um tampão. As células que estão lesionadas, então, nesse processo, elas vão liberar histamina, que vão iniciar um processo de vasodilatação, então. Essa vasodilatação, ela vai fazer com que tenha exudato, com que o líquido do interior dos vasos seja liberado para a parte externa dos vasos. Então, vocês lembram daqueles fatores da inflamação, que são a dor, rubor, edema, e perda de função? Então, e calor, né? Então, o edema, ele é formado, aquele inchaço é formado por essa saída do líquido do interior do vaso para fora do vaso, né? E que acontece também porque as células endoteliais, elas vão ter uma pequena contração e permitindo, então, a saída desse líquido. Então, aqui a representação do líquido, tá? Formando o edema, então, aquele inchaço. Então, eu vou começar a ter o rolamento das células, as células endoteliais vão estar ativadas, e os glóbulos brancos, então, principalmente os neutrófilos, eles vão ser jogados para a parte para rolarem nessas células endoteliais. Então, é essa parte de rolagem nas células endoteliais, então, de interação, que vai levar a um processo de diapedese, com que eles vão entrar, então, no local, no tecido que foi lesionado, e vão migrar através de moléculas de quimio atraentes, né? Então, até
o local infectado e vão fagocitar esses micro-organismos, tá? Então, durante a liberação dessas proteínas, esses quimioatraentes e citocinas, vão ser liberadas uma série de compostos que vão induzir a febre, como por exemplo. E no final desse processo, depois que todos os micro-organismos são retirados, as células vão, então, produzir a ferida, né? Vão levar à formação da ferida, à cicatrização. Outro processo, então, ele vai ter que escapar de todo esse sistema, do sistema inflamatório, dessas células fagocíticas, do sistema complemento. Eu deixei, então, tem alguns vídeos curtos, juntamente com as aulas de introdução, que são aulas que procuram, são vídeos de imunologia que procuram dar uma base um pouquinho melhor sobre esses eventos. Outro fator que eu queria chamar a atenção, que seria a terceira linha de defesa, que vai ser a imunidade específica, é uma memória que, então, fica do teu sistema imune depois que ele conseguiu eliminar aquele micro-organismo. Então, vocês vão estudar em imunologia, que nós temos as células T e as células B e os anticorpos, e eu vou querer chamar a atenção de vocês para a produção de anticorpos somente dependente de células B. É o que eu vou me ater agora, tá? Então, vocês lembram, vocês sabem o que é anticorpos? Se trouxe aqui para chamar a atenção de vocês. Então, são proteínas que são formadas por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, e que elas interagem com uma porção específica do micro-organismo, que é chamada de antígeno. Então, que pode ser o micro-organismo, ou uma proteína, ou um açúcar desse micro-organismo. Na verdade, de qualquer coisa que seja diferente do self, qualquer coisa externa. Então, eu posso criar anticorpos contra, que é o que acontece no caso de quem tem alergia a camarão, a proteína de camarão. Nós temos diferentes anticorpos, e nós temos células B, que possuem anticorpos na sua superfície, e esses anticorpos vão reconhecer um antígeno específico. Então, eu vou ter uma célula B para cada antígeno que existir. Então, eu preciso fazer essas células B. Vocês vão ver na imunologia como é que nosso sistema imune dá conta de nós obtermos essas células. Mas o importante, então, é que a gente vai ter uma resposta antígeno-anticorpo específica, uma ativação dessa célula B, e essa célula B vai, então, se multiplicar em células que são chamadas de plasmócitos, que o que fazem na vida é produzir anticorpos. Então, mais um videozinho aqui. Anticorpos são proteínas que desempenham um papel importante na imunidade específica. Elas ligam a moléculas externas ao nosso organismo, inativando-as. Essas moléculas externas são chamadas de antígenos. Cada tipo de anticorpo reconhece um antígeno diferente. Então, quando um micro-organismo estranho entra em contato com o nosso organismo, né, penetra a corrente sanguínea, ele possui epítopos, que são frações que são reconhecidas pelos anticorpos. Então, nós teremos uma célula B que possui um anticorpo que reconhece somente aquele antígeno, entre tantos outros antígenos que podem nos afetar. Bom, essa célula B que reconheceu esse antígeno vai agora se multiplicar.
uma expansão clonal, levando à produção de milhares de células, que são conhecidos como plasmócitos, que vão produzir aquele anticorpo que reconhece aquele antígeno, que então será liberado na corrente sanguínea e servirá, então, para inativar ou outros fatores, como nós veremos nas próximas. Então, esse anticorpo vai neutralizar, então, aqui os anticorpos, eles vão ser formados depois que você teve a infecção. Então, é por isso que a gente tem doenças que a gente só pega uma vez. Então, por exemplo, o sarampo. Quando a gente vai se infectar e vai ter o sarampo, vai ficar essa memória, esses anticorpos. Quando você tiver contato com o vírus novamente, nós já sabemos que fomos infectados e esse anticorpo vai interagir, então, com esse vírus e vai impedir que ele chegue à célula-alvo. Ou ainda, ele tem essa fração, a fração que reconhece os epítopos é a fração variável, e essa fração aqui, ela interage com receptores nas células de macrófagos, por exemplo. Então, vai sinalizar que aquele parasita, aquele micro-organismo tem que ser fagocitado. E ele também pode ativar o sistema complemento, que era o que eu tinha falado anteriormente, que são essas enzimas que vão acabar formando esse complexo de ataque à membrana que está aqui mostrado, que vai lisar e vai matar o micro-organismo, tá? Então, por isso que a gente não tem essas doenças mais de uma vez, porque esses anticorpos são anticorpos protetores. Então, a gente vai estar falando aqui de protozoários que não têm proteção, a gente vai poder se infectar mais de uma vez com eles. Então, por que acontece isso? Então, aqui, ó, então a gente vai estar falando de protozoários que passam por todas essas etapas. O que eles têm de diferente? Cada um deles conseguiu escapar do sistema imune de uma maneira diferente e conseguiu sucesso na infecção, tá? Então, se perguntem, tentem responder essas perguntas durante os estudos de vocês, e quando não ficar claro, vamos tentar discutir nas aulas síncronas, tá? Então, e aí, esse hospedeiro que foi esse paciente que foi infectado e teve a resposta, ele é conhecido agora de resistente, ele tem uma resistência, né, que vai impedir a implantação do parasita, né, então a gente chama uma resposta de memória. E isso, então, essa ativação do sistema imune que leva à produção de anticorpos é que levou à produção de vacinas. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês que nenhum desses protozoários que nós vamos estudar existe vacina para a doença que ele causa. Nós não temos nenhuma vacina. Eu estou mostrando aqui, falando de vacinas, porque nós precisamos trabalhar e precisamos estudar essas doenças para conhecer mais sobre esses protozoários, para que nós possamos chegar a vacinas. Então, a gente tem ouvido muito falar das vacinas para o vírus COVID-2. A gente precisa trabalhar e estudar esses protozoários. Então, a gente está falando que os organismos, quando infectam, a gente tem uma resposta e produz anticorpos contra eles. Esses anticorpos, eles podem ser protetores, então podem impedir que se fique doente novamente, que não é o caso dos protozoários que a gente está estudando. A gente
eles não são protetores. Mas a gente pode usar esses anticorpos para fazer o diagnóstico, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas primeiro eu queria chamar a atenção, porque eu acho que é importante estudar parasitologia e saber como que se produz uma vacina, tá? Então, aqui eu mostro rapidamente para vocês a história de como, do século XVIII, foi descoberta a vacina, tá? Como é que foi feito o primeiro experimento. A vacina começa no final do século XVIII, quando a varíola matou aproximadamente 40 milhões pelo mundo. E os doutores não sabiam nem o que causava a doença e nem uma cura para ela. Mas numa pequena vila da Inglaterra, se ouvia falar que as pessoas eram imunes à varíola, chamando a atenção de um médico chamado Dr. Edward Jenner, que se dirigiu, então, para essa vila. Na vila, ele aprendeu das pessoas que trabalhavam diariamente que elas estavam protegidas da varíola porque elas já haviam se infectado com a vaccínia. A vaccínia era uma varíola bovina, muito mais branda para os humanos do que era para o gado, e também muito mais branda que a varíola humana. As pessoas com a vaccínia, elas tinham febre, feridas nas mãos, mas apenas isso. E o Dr. Jenner, então, começou a estudar essas pessoas e começou a acreditar que o pus que existia nas feridas das pessoas com a vaccínia poderia protegê-los da varíola. Em 1798, durante uma endemia de varíola, o Dr. James resolveu testar a sua teoria em um menino de, então, 10 anos de idade. O Dr. James coletou pus das feridas das pessoas com a vaccínia e injetou numa criança, num menino de 8 anos de idade, esse pus contendo o vírus. O médico estava convicto de que tudo daria certo. O garoto, então, teve febre, algumas feridas, mas nada muito grave. Seis dias depois, o Dr. Jane voltou à casa da família e dessa vez inoculou o garoto com pus de ferida das pessoas que tinham a varíola humana, o vírus da varíola. Então, o rapaz poderia morrer com esse vírus, mas ele esperou confiante do seu sucesso. Em alguns dias, vimos que o Dr. Jenner tinha razão. O menino estava a salvo. Ele era... Então, ele foi resistente à varíola, né? E o nome vacina veio porque ele foi, então, inoculado com o vírus da vacínia, que era aquela varíola bovina. Então, ali assim que se faz até hoje, na verdade, se inocula nas pessoas ou um vírus atenuado, ou uma fração daquele vírus ou da bactéria, e o organismo, então, vai desenvolver
uma resposta imunológica, como se tivesse sido infectado, e quando o indivíduo realmente estiver de frente com o vírus ou a bactéria que vai causar a doença, ele já tem, então, toda os anticorpos e não vai ficar doente, né? Bom, então, a gente precisa estudar esses protozoários para que nós consigamos, então, chegar a uma vacina que seja protetiva para os pacientes. Nós não temos ainda. Mas a gente pode usar esses anticorpos que vão estar presentes no soro do indivíduo infectado como diagnóstico. Então, eu posso ir lá, pesquisar se esse indivíduo tem a presença de anticorpos no seu plasma. Então, por exemplo, eu vou tirar o sangue, eu vou centrifugar esse sangue. O que eu tenho? Eu tenho aqui minhas hemácias, que formam metade, mais ou menos, do frasco de células vermelhas, o plasma e aqui uma auréola de glóbulos brancos. Nesse plasma, se essa pessoa já teve contato com aquele protozoário, eu vou ter anticorpos contra aquele protozoário. E aí, eu posso, estou tentando mostrar aqui, eu posso fazer uma reação em que, se eu tiver que colocar aquele plasma em contato com o meu protozoário ou com um pedacinho dele, eu consigo saber se aquela pessoa já teve contato com aquele parasita ou não, tá? Então, mas aí eu preciso enxergar aquilo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gotinha do meu soro, vou pingar em cima de uma sopa de ameba. Como é que eu vou saber se eu tenho a presença ou não tenho a presença do anticorpo, se eu já tive o contato com a ameba ou não? A indústria farmacêutica tem feito isso de várias maneiras. O interessante é que a gente consegue fazer anticorpos contra uma quantidade imensa de proteínas. Nós e os outros mamíferos. Então, vocês têm visto agora as notícias falando do soro de cavalo, que eles produzem anticorpos mais eficientes contra o corona? Então, foram lá e injetaram o corona no cavalo, e o cavalo faz anticorpo contra o corona. Se eu for lá e injetar imunoglobulina humana, o cavalo, ou a cabra, ou as lhamas, ovelha, coelho, camundongo, rato, macaco, vai fazer um anticorpo contra um anticorpo de Adriane. Né? Então, se eu injetar uma imunoglobulina humana nesses animais, eu vou ter um balde, se for um caso de um cavalo, um balde de plasma contendo uma grande quantidade de anticorpos contra imunoglobulina humana. E aí, a indústria farmacêutica faz uma síntese e liga esse anticorpo com uma enzima que produz cor. Então, agora, se eu colocar naquela sopa de ameba uma gotinha do meu soro, que tem, vamos supor que eu já tenha tido contato com a ameba, eu já tenha sido infectada, então eu tenho esse anticorpo. Depois eu colocar uma gotinha do soro, uma gotinha de um anticorpo anti-imunoglobulina humana, que tenha uma cor, que forme cor, eu vou saber se eu sou positivo ou negativo. Então, é assim que se faz. Então, a gente utiliza uma placa em que você vai aderir o antígeno nela, vai pingar uma gotinha do soro humano, e aí ele vai aderir, se existir o anticorpo, se eu já tive contato com aquele micro-organismo, e aí depois eu vou botar o anticorpo anti-humano com uma enzima. Geralmente a gente usa peroxidase alcalina. E aí mais um videozinho, acho que agora é o último, de como que funciona esses... The enzyme-linked immunosorbent assay, or ELISA, is a commonly used format for serologic testing.
The purpose of this animation is to explain how this test works. Então, aqui a plaquinha que eu mostrei para vocês, e eu vou adicionar um antígeno, né? E é isso, eu posso crescer o parasita, lisar esse parasita e deixar incubando na plaquinha, e que frações desse parasita, pedacinhos deles, vão ficar aderidos à superfície da placa, tá? Então, depois disso, eu vou... Isso aqui é o antígeno, que é, então, isso que eu estou falando, um lisado do protozoário, e aí eu vou preencher coloquei uma gotinha do soro de alguém, eu vou ter um positivo, alguém que interagiu com aquele parasita, e pessoas que nunca tiveram contato com aquele parasita. Se eu tiver o anticorpo, ele vai aderir ao antígeno, tá? Aí eu vou colocar agora um anticorpo anti-imunoglobulina humana que tem uma enzima ligada para ele. Onde eu não tenho nada, ninguém vai ou não vai sobrar nada, só o meu antígeno. Mas aonde tinha um anticorpo, ele fica lisado, fica ligado. Quando eu botar a enzima, e o substrato, ela começa a dar cor. E aí eu vou observar, então, a presença de cor naqueles pocinhos que a pessoa teve contato com aquele parasita, com aquele micro-organismo, tá? Então, os anticorpos, a gente pode utilizar eles pro diagnóstico das doenças. E o tratamento para essas doenças? Então, a gente está falando de doenças que têm drogas que existem há mais de 50 anos. Essas drogas que a gente vai falar na aula, elas são muito tóxicas. Por que elas são muito tóxicas? Bom, um fato é que se a gente não conseguiria, hoje em dia, a gente não conseguiria aprovar essas drogas na Anvisa, porque elas são muito tóxicas. Mas elas foram criadas num tempo onde não tínhamos outras opções, e até hoje são as drogas que estão no mercado. Então, um fator é que a gente estava falando, e está falando de protozoários, que são seres eucariontes, que eu falei bem no comecinho da aula, que tem semelhanças com as nossas células. Então, se eles têm semelhança com as nossas células, esses medicamentos, eles vão vão acabar sendo tóxicos para as nossas células também. Tá? Então, essa é um dos porquês das toxicidades. Eles não são específicos, eles não foram feitos para alguma coisa que só exista no parasita. Então, por isso, a gente tem que estudar novos alvos terapêuticos, novas vias que existem no parasitas e não existem no hospedeiro. Essas doenças, como eu falei também na aula, são doenças que atingem populações pobres, e a indústria farmacêutica não tem interesse em desenvolver fármacos para populações pobres. Nós estamos vendo, então, agora com o coronavírus, a indústria farmacêutica se dedicando para fazer alguma coisa sem ter como objetivo o ganho financeiro, né? Isso espera-se. Mas os fármacos sempre foram comercializados, inventados, pelo menos são produzidos para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. E essas doenças, então, a gente pode, elas são pessoas pobres não têm dinheiro para pagar, então elas não são objetivo dessas indústrias. Por isso que elas são chamadas de doenças negligenciadas. São doenças que a indústria farmacêutica negligencia, ela não olha, não trabalha com elas. Por isso, a gente tem que, quem tem que fazer remédio para a doença desses protozoários são os países que são afetados. Então, o Brasil
tem que estudar para fazer a vacina, tem que estudar para fazer novos fármacos, e eu vou contar para vocês que a gente tem laboratórios excelentes aqui no Rio, ali na UFRJ, que trabalham, então, com protozoários, com toxoplasma, plasmodium, leishmania, trypanosoma cruzi, que procuram novas drogas. Então, o problema das drogas é que a gente precisa, olha só, de cada 10 mil drogas para chegar a um composto, um fármaco que chegue no mercado. Então, tem que trabalhar muito. Então, quem sabe alguns de vocês também resolvam fazer pesquisa e ajudar nessa árdua luta.